Estamos sempre ouvindo falar de John Wesley. Vemos frases dele circulando nas redes sociais. Ouvimos pregadores mencionarem seu nome. Lemos histórias sobre sua fé e sobre o impacto que ele causou no cristianismo. Mas deixe-me começar este vídeo com uma pergunta muito simples e muito honesta. Você realmente sabe quem foi John Wesley? Você sabe quem era o homem por trás dos sermões, das frases inspiradoras e do movimento espiritual que transformou milhares de vidas? Porque muitas vezes conhecemos o nome, conhecemos algumas citações famosas, mas não conhecemos a história profundamente humana por trás desse homem. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu prometo que você não apenas vai entender quem foi John Wesley, mas também vai descobrir por que a vida dele continua inspirando cristãos até hoje, séculos depois de sua morte. Antes de começarmos essa jornada, eu quero fazer um pequeno convite para você que chegou até aqui. Se você gosta de conteúdos que fortalecem a fé, que contam histórias reais de homens e mulheres que marcaram a história do cristianismo e que podem inspirar profundamente a nossa caminhada espiritual hoje, então já deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários. Quero aprender mais sobre a história da fé. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que também estão buscando crescer espiritualmente. Agora respire fundo, porque a história de John Wesley não é apenas a história de um pregador. É a história de um homem que lutou com dúvidas, enfrentou fracassos, passou por momentos de profunda crise espiritual e, mesmo assim, acabou se tornando uma das figuras mais influentes do cristianismo. John Wesley nasceu no ano de 1703, na Inglaterra, em uma pequena cidade chamada Epworth. Ele cresceu em uma família profundamente religiosa. Seu pai era um pastor anglicano e sua mãe, Susanna Wesley, era conhecida por sua disciplina espiritual e por sua dedicação extraordinária à educação dos filhos. Naquela casa havia algo muito especial. Susanna Wesley acreditava que a formação espiritual de seus filhos era uma responsabilidade sagrada. Ela separava tempo para ensinar cada criança individualmente. Conversava sobre fé, ensinava princípios bíblicos e ajudava seus filhos a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus desde muito cedo. Essa influência da mãe marcou profundamente a vida de John Wesley. Mais tarde, ele mesmo reconheceria que grande parte de sua formação espiritual veio da disciplina e da sabedoria de sua mãe. Susanna tinha uma maneira muito interessante de organizar a vida espiritual da família. Em meio a uma casa cheia de crianças e responsabilidades, ela criava momentos específicos de silêncio e oração. Quando precisava de um tempo especial com Deus, ela simplesmente colocava seu avental sobre a cabeça. E todos os filhos sabiam que, naquele momento, ela estava orando e não deveria ser interrompida. Pode parecer um detalhe simples, mas mostra algo profundo. John Wesley cresceu em um ambiente onde a fé não era apenas um assunto teórico, mas uma prática diária. Quando Wesley cresceu, ele foi estudar na Universidade de Oxford. Ali começou um período muito importante da sua vida. Ele era um estudante disciplinado, inteligente e extremamente dedicado à vida espiritual. Durante esse período, ele organizou, junto com alguns amigos, um pequeno grupo de cristãos que se reunia regularmente para estudar a Bíblia, orar, ajudar os pobres e visitar prisioneiros. Eles levavam a vida espiritual muito a sério. Na verdade, eram tão disciplinados que outras pessoas da universidade começaram a zombar deles, chamando-os de metodistas, porque seguiam métodos muito rigorosos de oração, estudo e disciplina espiritual. Curiosamente, esse apelido, que começou como uma forma de zombaria, acabou se tornando o nome de um dos maiores movimentos cristãos da história, o metodismo. Mas existe algo na história de John Wesley que muitas pessoas não sabem. Apesar de toda a sua disciplina religiosa, apesar de seu conhecimento bíblico e apesar de sua dedicação espiritual, ele mesmo sentia que faltava algo dentro dele. Ele pregava, estudava e servia, mas ainda não tinha experimentado profundamente a certeza
da fé em seu próprio coração. Esse momento de crise espiritual se tornaria um dos pontos mais importantes de sua vida. Em determinado momento, Wesley decidiu viajar para a América como missionário. Ele acreditava que servir a Deus em um novo território poderia fortalecer sua fé e sua vocação espiritual. Mas essa viagem acabou se tornando uma das experiências mais difíceis de sua vida. Durante a travessia do oceano, aconteceu uma tempestade extremamente forte. O navio foi violentamente sacudido pelas ondas e muitos passageiros ficaram aterrorizados, acreditando que poderiam morrer a qualquer momento. Wesley também sentiu medo. Ele percebeu que, apesar de toda a sua religiosidade, seu coração ainda estava cheio de insegurança. Durante aquela tempestade, ele observou algo que o marcou profundamente. Havia um grupo de cristãos morávios no navio. Enquanto muitos estavam desesperados, eles continuavam cantando hinos e orando com uma paz impressionante. Wesley ficou profundamente impactado com aquilo. Ele percebeu que aqueles cristãos possuíam uma confiança em Deus que ele mesmo ainda não tinha experimentado. Essa experiência plantou uma pergunta muito profunda dentro dele. Será que minha fé é apenas intelectual? Será que eu realmente conheço a Deus de forma viva e pessoal? Essas perguntas acompanharam Wesley por muito tempo. Quando ele voltou para a Inglaterra, ainda carregava dentro de si uma grande inquietação espiritual. Foi então que aconteceu um dos momentos mais famosos de sua vida. Em 24 de maio de 1738, Wesley participou de uma pequena reunião cristã na rua Aldersgate, em Londres. Durante aquela reunião, alguém estava lendo um comentário de Martinho Lutero sobre a Carta aos Romanos. Enquanto Wesley ouvia aquelas palavras sendo lidas, algo extraordinário aconteceu dentro dele. Mais tarde, ele escreveu em seu diário uma frase que se tornaria extremamente famosa. Senti meu coração estranhamente aquecido. Naquele momento ele teve uma profunda convicção de que sua fé não era apenas uma teoria religiosa, mas uma realidade viva. Ele sentiu uma certeza profunda de que Deus o amava e que Cristo havia realmente transformado sua vida. Esse momento mudou tudo. Depois daquela experiência, Wesley começou a pregar com uma paixão ainda maior. Sua mensagem era simples, mas extremamente poderosa. A fé cristã não é apenas um conjunto de regras religiosas, mas um relacionamento vivo com Deus que transforma o coração humano. E aqui começa uma das partes mais impressionantes da história de John Wesley. Ele passou a viajar incansavelmente, pregando por toda a Inglaterra. Naquela época, muitas igrejas não queriam recebê-lo, porque suas mensagens eram consideradas muito intensas e desafiadoras. Então Wesley começou a fazer algo que era extremamente incomum para a época. Ele começou a pregar ao ar livre. Ele pregava em campos, nas ruas, perto de minas de carvão e em qualquer lugar onde as pessoas estivessem dispostas a ouvir. Milhares de pessoas começaram a se reunir para ouvi-lo. Trabalhadores, agricultores, pessoas simples e até mesmo aqueles que nunca frequentavam igrejas começaram a ser profundamente tocados por suas mensagens. Wesley falava sobre arrependimento, sobre graça, sobre transformação espiritual e sobre a possibilidade de uma vida completamente renovada por Deus. Ao longo de sua vida, John Wesley percorreu mais de 400 mil quilômetros a cavalo, pregou mais de 40 mil sermões e ajudou a formar um movimento espiritual que alcançou milhares de pessoas. Mas talvez o mais impressionante não seja apenas o número de sermões ou a quantidade de viagens. Mais impressionante é a maneira como ele viveu sua fé de forma extremamente prática. Wesley acreditava que a fé cristã deveria transformar não apenas a vida espiritual da pessoa, mas também sua forma de viver no mundo. Ele incentivava seus seguidores a ajudar os pobres, a cuidar dos necessitados, a lutar contra injustiças sociais e a viver com integridade em todas as áreas da vida. Agora deixe-me fazer uma pergunta para você que está ouvindo este vídeo até aqui. Você já percebeu que muitas das maiores histórias de fé começam com pessoas comuns, cheias de dúvidas e fraquezas?
mas que decidiram buscar a Deus de todo o coração. A história de John Wesley é exatamente assim. Ele não começou como um herói espiritual. Ele começou como um homem, em busca de algo mais profundo. Se esta história está inspirando você até agora, eu quero convidar você a escrever aqui nos comentários: Deus também pode transformar a minha história. Porque a verdade é que o mesmo Deus que transformou a vida de John Wesley continua transformando vidas hoje. Antes de continuarmos esta história, deixe-me fazer um pequeno convite a você que chegou até aqui. Se esta história está abrindo seus olhos e inspirando sua fé, aproveite este momento agora para deixar o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Quero viver uma fé verdadeira. Esse pequeno gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam conhecer histórias que fortalecem a fé. Agora fique comigo, porque a história de John Wesley fica ainda mais impressionante a partir deste ponto. Depois daquele momento marcante na reunião da rua Aldersgate, quando Wesley descreveu que sentiu seu coração estranhamente aquecido, algo mudou profundamente dentro dele. Aquela experiência não foi apenas um momento emocional. Foi uma transformação espiritual que redefiniu completamente a forma como ele entendia a fé cristã. Até então, Wesley tinha sido um homem extremamente disciplinado na religião. Ele jejuava, estudava a Bíblia, orava regularmente e praticava obras de caridade. Mas agora ele havia descoberto algo que mudou tudo. A fé não era apenas esforço humano tentando alcançar Deus. A fé era a resposta a um Deus que já estava oferecendo graça. Essa descoberta libertou Wesley de uma pressão interior que ele carregava havia anos. Ele percebeu que a vida cristã não era apenas uma tentativa constante de ser perfeito, mas um relacionamento vivo com Deus baseado na graça. Essa nova compreensão deu às suas pregações uma intensidade completamente diferente. Agora, quando ele falava sobre salvação, não falava apenas como um teólogo explicando doutrinas. Ele falava como alguém que havia experimentado pessoalmente a transformação do coração. Mas a jornada que estava começando não seria fácil. Na verdade, ela se tornaria uma das histórias mais extraordinárias de perseverança espiritual da história cristã. Porque à medida que Wesley começava a pregar com mais ousadia, também começavam a surgir resistências. Muitos líderes religiosos da época não gostavam da forma como ele pregava. Alguns consideravam suas mensagens emocionais demais. Outros achavam que ele estava desafiando a estrutura tradicional das igrejas. Em muitas cidades, as portas das igrejas começaram a se fechar para ele. Imagine a situação: um pregador cheio de paixão pela mensagem do Evangelho, mas que não era mais bem-vindo em muitos púlpitos. Para muitas pessoas isso teria sido o fim do ministério. Mas Wesley tomou uma decisão que mudaria a história. Se ele não podia pregar dentro das igrejas, então pregaria fora delas. Foi assim que começou uma das práticas mais revolucionárias do seu ministério: a pregação ao ar livre. Naquela época, isso era algo extremamente incomum. Os sermões normalmente aconteciam dentro de igrejas, em ambientes formais, mas Wesley começou a ir até onde as pessoas estavam. Ele pregava em campos abertos, em praças, perto de minas de carvão e em estradas por onde trabalhadores passavam. Um dos momentos mais famosos desse período aconteceu quando ele começou a pregar para mineiros que trabalhavam em regiões de mineração de carvão. Esses trabalhadores viviam em condições extremamente difíceis e muitos deles nunca frequentavam igrejas. Quando Wesley começou a pregar para eles ao ar livre, algo extraordinário aconteceu. Enquanto ele falava sobre graça, perdão e transformação espiritual, muitos daqueles homens começaram a chorar. O carvão cobria seus rostos, mas as lágrimas que desciam deixavam marcas claras em suas faces. Aquela cena ficou marcada como um símbolo poderoso do impacto espiritual de suas mensagens. A partir desse momento, as multidões começaram a crescer rapidamente. Pessoas simples, trabalhadores, mulheres, jovens e idosos vinham de diferentes lugares para ouvir aquele pregador que falava de forma direta ao coração.
Wesley não pregava com linguagem complicada ou intelectual demais. Ele falava de forma clara, humana e apaixonada. Ele falava sobre pecado, mas também falava sobre esperança. Falava sobre arrependimento, mas também falava sobre graça. Mas enquanto as multidões cresciam, também cresciam as críticas e as perseguições. Em algumas cidades, multidões hostis tentavam interromper suas pregações. Em certos momentos, ele chegou a ser ameaçado fisicamente. Houve ocasiões em que pedras foram atiradas em sua direção. Em outras situações, pessoas tentavam provocar tumultos durante seus sermões. Mesmo assim, Wesley continuava pregando. Algo muito interessante sobre ele era sua incrível disciplina e resistência física. Durante mais de 50 anos de ministério ativo, ele viajou constantemente. Calcula-se que ele percorreu mais de 400 mil quilômetros, principalmente a cavalo. Imagine isso por um momento. Estradas difíceis, clima frio, viagens longas e cansativas, e mesmo assim ele continuava indo de cidade em cidade, de vila em vila, levando sua mensagem. E não era apenas a quantidade de viagens que impressionava. Wesley também era extremamente disciplinado com o tempo. Ele acordava muito cedo, muitas vezes por volta das 4 ou 5 da manhã. Esse tempo inicial do dia era dedicado à oração e à leitura da Bíblia. Depois ele organizava suas atividades, pregava, aconselhava pessoas, escrevia cartas e continuava estudando. Essa rotina se repetiu por décadas, mas talvez um dos aspectos mais importantes do ministério de Wesley foi a forma como ele organizou comunidades espirituais. Ele percebeu que não bastava apenas pregar para multidões. As pessoas precisavam de acompanhamento espiritual, de apoio e de crescimento contínuo na fé. Por isso ele criou pequenos grupos chamados classes. Esses grupos se reuniam regularmente para estudar a Bíblia, orar juntos, encorajar uns aos outros e prestar contas sobre sua vida espiritual. Esse modelo de pequenos grupos foi uma das grandes forças do movimento metodista. Ele ajudava as pessoas a não viverem sua fé sozinhas. Criava uma comunidade onde cada pessoa podia crescer espiritualmente, com apoio e orientação. Wesley também falava muito sobre algo que ele chamava de santidade prática. Para ele, a fé cristã não deveria ficar apenas nas palavras ou nos momentos de culto. Ela deveria aparecer na forma como as pessoas viviam todos os dias. Ele incentivava seus seguidores a cuidar dos pobres, visitar os doentes, ajudar prisioneiros e lutar contra injustiças sociais. Ele acreditava que uma fé verdadeira sempre produz transformação prática. Outro aspecto impressionante da vida de Wesley era sua humildade intelectual. Apesar de ser um pregador extremamente respeitado, ele continuava estudando e aprendendo constantemente. Ele escreveu milhares de cartas ao longo da vida, aconselhando pessoas, respondendo perguntas espirituais e encorajando cristãos em diferentes lugares. Agora pare por um momento e pense nisso. Um homem que viajava incansavelmente, pregava milhares de sermões, organizava comunidades espirituais, escrevia cartas, estudava diariamente e ainda encontrava tempo para aconselhar pessoas individualmente. Essa combinação de disciplina, paixão e dedicação fez de John Wesley uma das figuras mais influentes da história do cristianismo. Mas talvez a parte mais inspiradora de sua história seja que ele nunca perdeu sua humanidade. Ele não era perfeito. Ele enfrentou críticas, dúvidas, dificuldades emocionais e momentos de cansaço. Mesmo assim, continuou avançando. Continuou pregando e continuou confiando que Deus poderia transformar vidas através de sua mensagem. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão poderosa. Porque ela nos lembra que Deus frequentemente usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que está ouvindo este vídeo até aqui. Você já imaginou o impacto que uma vida totalmente dedicada a Deus pode ter no mundo? Wesley não tinha tecnologia, não tinha redes sociais, não tinha os recursos que temos hoje. Mesmo assim, sua mensagem alcançou milhares de pessoas e influenciou gerações inteiras. Se esta história está inspirando você, escreva aqui nos comentários. Quero viver uma fé que transforma vidas.
E se você deseja continuar aprendendo histórias profundas como essa, que mostram como Deus usa pessoas comuns para impactar o mundo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Porque na próxima parte desta história, vamos falar sobre os últimos anos da vida de John Wesley, as palavras que ele disse pouco antes de morrer e por que seu legado continua influenciando milhões de cristãos até hoje. E acredite, essa última parte é uma das mais inspiradoras de toda a história.